últimos dias, o Rio de Janeiro se tornou de novo manchete no mundo inteiro. Uma mega operação policial mobilizou mais de 2.500 agentes, helicóptero, blindado, o saldo, várias pessoas mortas, escolas fechadas, postos de saúde fechados e as pessoas presas dentro das suas próprias casas ou sem ter como chegar nas suas próprias casas. A justificativa? O combate ao crime organizado. Só que por trás desse discurso de ódio tem uma história muito mais profunda, uma história que vem de muitos anos. Então hoje eu te convido a entender de verdade o que está acontecendo com o Rio de Janeiro e o que isso revela sobre o Brasil. A operação aconteceu em comunidades que são dominadas por uma das maiores facções criminosas do país. Segundo as autoridades, o objetivo dessa operação era desarticular esses grupos responsáveis por roubo, por ataques, enfim. Só que o tamanho da proporção que isso tornou foi o que assustou. Helicóptero atirando de cima, tiroteio no meio da tarde e o medo que invadiu toda a população do Rio de Janeiro. Enquanto o governo comemorou essa ação, as entidades dos direitos humanos denunciaram o uso excessivo de força, que era para ser, na verdade, um combate ao crime, virou uma guerra urbana em plena cidade maravilhosa. Só que pra gente entender o agora, a gente precisa voltar muito atrás, porque o Rio de Janeiro ele vive uma guerra não declarada há 40 anos. Tudo começou quando o Estado decidiu abandonar os territórios. Sem escola, sem saúde, sem oportunidade. Então, o tráfico ocupou esse espaço deixado. O jovem cresceu sem escolha, sem expectativa e acabou virando inimigo do próprio sistema. Como se o Rio de Janeiro fosse uma ferida e o Brasil, ao invés de tentar curar, ele tentou só esconder. A cada operação, os números se repetem. Mortos, feridos, casas invadidas, escolas fechadas e a gente de longe muda de canal. Porque é muito mais fácil ver isso como estatística do que vidas estão sendo perdidas. Pensa comigo, quantas crianças cresceram achando que som de helicóptero é um som normal? Quantas famílias dormem sem saber se vão acordar no outro dia? Eu acho que o confronto do Rio de Janeiro, na verdade, não é sobre só polícia versus tráfico, mas também é entre quem tem e quem nunca teve. Enquanto uns estão lá, acho que vocês viram alguns vídeos, vendo em Ipanema, Copacabana, como se nada tivesse acontecido, tem gente tentando voltar para casa, tem gente se abaixando dentro do ônibus para tentar passar, para tentar chegar em casa vivo. É simplesmente a divisão do país, geográfica e social. O que acontece no Rio de Janeiro hoje é o reflexo de um Brasil que não sabe cuidar do próprio povo. A gente fala muito de segurança, mas a gente ignora a educação. A gente está sempre cobrando justiça, mas a gente normaliza a desigualdade que existe nesse país. Eu acredito que o caos no Rio de Janeiro não é o fim, mas é um pedido de socorro, um pedido de mudança. E talvez essa mudança comece quando a gente parar de apontar o dedo e olhar para o outro com um olhar de humanidade, que é o que está faltando. Entender o confronto do Rio de Janeiro é entender sobre o Brasil. Insiste em sobreviver, mesmo quando parece tudo desabar. Acho válido pra gente entender, antes de você tentar entender o que acontece no Rio de Janeiro, você olhar para o seu próximo com um olho de humanidade. Você não tá passando por isso, mas outra pessoa tá. Não é simplesmente um vídeo que a gente assiste aqui, um vídeo que deixa a gente abismado. Um vídeo que chama a nossa atenção. São pessoas de verdade que estão passando por isso. Talvez seja fácil para você deixar um comentário maldoso, porque essa não é a sua realidade. Mas não é porque não é a sua realidade que a gente não tem que se preocupar. O mundo está cada vez pior por isso, pela falta de humanidade da gente. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha feito você pensar e repensar sobre suas atitudes. Espero que você tenha conseguido entender o que realmente acontece no Rio de Janeiro. Pensar junto é sempre o melhor passo para alguma mudança. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários o que você achou.